Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Os bandidos do gado acrítico do Bozo. Eu vou apresentar aqui algumas características que corroboram a ideia de que os representantes do gado acrítico do Bozo, que fazem parte do mainstream do olavismo cultural, são autênticos bandidos. E eu também vou desconstruir a narrativa falsa de que são perseguidos políticos e que alguns estão na condição de presos políticos. Isso tudo é uma falácia. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal para dar um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, a questão toda é a seguinte, tá? Que o senhor Jair Bolsonaro, ele criou uma milícia auxiliar, né, e formada por esses representantes do gado acrítico, e uma milícia que é histriônica, barulhenta e acrítica. Pois bem, os bandidos do gado acrítico do Bozo querem criar a falsa narrativa de que estão sendo perseguidos não só pela mídia, mas pelos outros poderes da República, leia-se poder legislativo e principalmente o poder judiciário na figura do Supremo Tribunal Federal. Né? Que alguns são presos políticos, que diuturnamente eles têm que prestar esclarecimentos à justiça, que estão se sentindo obrigados inclusive até a fugir do país, a se exilar. Bem, é uma baboseira, eles não sabem nem o conceito de asilo político, de ser exilado, eles não sabem de nada disso, né? Eles não são presos políticos. Você que tem um mínimo de capacidade crítica e analítica para entender o processo político, saiba, eles não são presos políticos, eles são apenas idiotas que querem criar uma narrativa falsa de que são perseguidos por dois poderes da República, por estarem defendendo Jair Bolsonaro. E isso tudo é culpa de Olavo de Carvalho, né? Chamado olavismo cultural, e daquele projeto que eu já expliquei num vídeo há semanas atrás, de uma rede internacional que quer consolidar o conservadorismo no mundo e que tem tentáculos, ou seja, prepostos em cada país, para tentar promover uma agenda conservadora, tomando o poder político. Aqui no Brasil o preposto é Olavo de Carvalho, e ele conseguiu cumprir com a sua primeira etapa, que é elegendo Jair Bolsonaro, só que tá puto da vida porque o Bolsonaro não corresponde ao projeto, né? Não corresponde à altura. Né? Ele tem um projeto muito sério de consolidar o conservadorismo no Brasil, mas Bolsonaro, na sua maneira histriônica, tacanha e reacionária de agir, acaba estragando os planos de Olavo de Carvalho. Mas esse não é o mérito do vídeo. Né? O olavismo cultural é esse câncer que precisa ser extirpado e que contaminou o Brasil nos últimos 6, 7 anos. Antes, fora do poder, né, construindo toda uma narrativa de desconstrução da esquerda, e a posteriori se consolidando no poder e sendo essa linha auxiliar de apoio, né, ao bolsonarismo, né, uma linha auxiliar desse governo podre. Ok? E claro, quais são os representantes desse gado acrítico ensurdecedor? A Sarah Winter, representante dos 300 idiotas da Ku Klux Klan, certo? O tal do Oswaldo Eustáquio, né? Que ele, no caso, fez até uma carta aos conservadores, dizendo que é perseguido, citou Abraham Weintraub, que é outro idiota. O Abraham Weintraub é o ex-ministro da Educação que defendia a Escola Sem Partido, que era um projeto que perseguia, né, a liberdade de cátedra dos professores, perseguia intelectuais, cientistas. Ele era anti-intelectualista, anti-cientificista, um idiota que ameaçou os ministros do STF de cadeia. É um imbecil, com certeza o pior ministro da educação da história do Brasil. Eu já provei isso num vídeo que fiz semana passada. Né? Péssimo na sua gestão, não cumpriu com nada que prometeu, e o pouco que conseguiu cumprir foi de uma inapetência absurda.
Mas é complicado, né? Tem também o Alan dos Santos, que é um bandido, né, líder do Terça Livre, né, que é o maior espaço de promoção do reacionarismo no Brasil, e muitos ajudaram ele a crescer. Inclusive eu vou citar no final do vídeo gente que hoje critica o Bolsonaro, mas que já pagou pau, né, já lambeu o saco do Alan dos Santos lá no passado, já deu até entrevista para ele, certo? E ajudaram a criar e crescer esse monstro que nos assola hoje. Foi lá no programa do Lacombe, aquele idiota, aquele Lacombe não entende nem de futebol, de esporte, vai entender de política. Foi mandado embora da Globo, não foi por questão política ideológica, não, é porque é incompetente mesmo, não sabia nem apresentar os gols da rodada, vai saber lidar com conceito político, com debate político. É mais uma linha auxiliar do pseudo-conservadorismo que está em vigor no Brasil. Eu digo pseudo-conservadorismo porque não é um conservadorismo clássico, autêntico, né? Esses caras ou não leram ou distorceram aquilo que Burke, Chesterton, Tocqueville lecionaram nas suas obras. Eles não conhecem nada de conservadorismo, são reaças autênticos. Entendeu? Se você for perguntar, por exemplo, de Stuart Mill, né, dos princípios desse pensador, eles também não sabem porcaria nenhuma, ok? E tem também lá o idiota do Bernardo Kister, né, o Marquês de Rabicó, outro idiota também que só fala baboseira, o tal do Paulo Cogos, sendo que esse daí é um pouco mais crítico ao Bolsonaro, mas fica passando pano pro outro lado. Outro dia teve que ficar pedindo desculpas ao João Dória, né? E esse gado acrítico, ele é formado por bandidos da pior espécie. E tem um setor ali, capitaneado pela Damares Alves, em paralelo com o auxílio luxuoso da Sarah Winter, que é aquele grupo que segue uma narrativa teocrático-pentecostal de legitimar a violência em defesa do presidente, porque sacralizam a imagem do presidente como se ele fosse um semideus, um representante de Deus na terra, um faraó. Querem praticamente resgatar o absolutismo no Brasil. Ridículo esse grupo. E com uma narrativa teocrático-pentecostal. O que é muito grave, muito grave. Eu tenho até um livro aqui, que é do Alcir Lenharo, historiador competente, A Sacralização da Política. Recomendo a todos lerem esse livro. É um livro demasiadamente interessante, tem uma base conceitual muito boa sobre o processo de sacralização da política no Brasil e na América Latina, né? Explica o fenômeno do caudilismo e como que a sacralização faz parte da cultura política latino-americana, sendo que no Brasil, com Bolsonaro hoje, essa sacralização ela deixou de ser simbolicamente política para ser uma sacralização cega de natureza teocrático-pentecostal, o que é muito perigoso, porque é misturar política com a religião e legitimar um político como se ele sintetizasse as ações divinas, é divinizar a imagem do indivíduo. E tem esse braço religioso que é muito perigoso, tá? Porque eles têm, né, a Bíblia numa mão e a arma na outra mão. E pode ser um paralelepípedo, uma faca, um fuzil, uma pistola, um pedaço de pau, um taco de beisebol, não importa. O que eles puderem fazer para legitimar sua violência em nome de Deus, eles farão. Então eles são demasiadamente perigosos e são autênticos representantes do protofascismo vigente no nosso país. É muito grave, porque eles, vejam como é que eles trataram, né, os nossos heróis, nossos autênticos guerreiros, né, profissionais da saúde. Eu sempre insisto em chamá-los de heróis, são os autênticos heróis da nação, tanto os profissionais da saúde das atividades fim, como médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, etc., como os profissionais das atividades meio, né? Maqueiros, recepcionistas, pessoal da cozinha, da segurança, motoristas de ambulância, todo o pessoal do apoio, da limpeza, tudo, né? Da alimentação, todos aqueles que de alguma forma fazem os hospitais funcionarem. Então esses autênticos heróis estão tentando salvar vidas numa situação de total abandono e irresponsabilidade do presidente da República no que concerne à política de saúde pública.
E você vê, né, esses membros do gado acrítico desautorizando, ofendendo gratuitamente, tanto no sentido verbal quanto físico, os profissionais da saúde que faziam a manifestação legítima em Brasília, e eles vão lá e ficam falando palavras grosseiras para esses profissionais que já estão demasiadamente cansados, tanto física quanto psicologicamente. E eles ainda têm que sofrer esse tipo de situação lá, liderados por aquele pastor fanfarrão, aquele bandido que foi depois identificado lá, que ficou derrubando lá os cartazes, ficou falando na cara dos profissionais de saúde lá, um monte de baboseiras, né, desonrando esse segmento tão importante para o nosso país, né, e também esses idiotas aí que seguem a narrativa teocrático-pentecostal, lá numa manifestação em Copacabana, humilhando e agredindo um pai que tinha perdido um filho para a Covid-19, eles são demasiadamente perigosos, é o que eu falei, a Bíblia numa mão e a arma na outra mão. E eles são capazes de tirar sangue em prol da ideologia deles. É um protofascismo viciado de narrativa religiosa. Ok? Estamos chegando aí, o que corrobora a incompetência do presidente, né? Nós já estamos passando aí de 1.300.000 casos no histórico do coronavírus, né? E a Covid-19 já vitimou quase 60 mil pessoas. São quase 60 mil mortes no Brasil. Isso é muito triste, tá certo? Então é complicado. E aí, para eu fechar o vídeo, eu vou lembrar, tá? Eu já tenho uma série relembrando o Nando Moura. O primeiro que eu vou falar é o Nando Moura, que com as suas estigmatizações e estereotipações lá no passado de pessoas que não concordavam com as ideias dele, né? Ele usando de uma narrativa pseudo-conservadora, mas muito mais reacionária, tentando assassinar reputações de youtubers progressistas, né? Humilhando e falando uma série de impropérios contra artistas e pessoas que para ele eram os grandes culpados pelo Brasil ser um país atrasado, mas ele próprio, Nando Moura, foi capaz de dizer uma baboseira de que Bolsonaro iria elevar o Brasil à condição de país de primeiro mundo. Esse idiota também contribuiu para que Alan dos Santos, Bernardo Kister, Mauro Fagundes, Saro Winter e outros estivessem hoje ameaçando o Brasil, entendeu? O Conde Lopê também, outro também idiota, certo? Que sim, tem falado algumas verdades contra os olavistas, eu tenho acompanhado no canal dele, mas que também contribuiu com esse processo. Ele fala mal do ClickTime, mas tomou cafezinho com ele, deu entrevista pro Terça Livre, pro bandido do Alan dos Santos, certo? Ficou lambendo o saco do Olavo de Carvalho numa live, né, senhor Conde Lopê? E agora sim, há legitimidade no que você está falando em relação à Covid-19 aí no estado do Pará, onde você vive, mas você contribuiu muito para engrossar o bolo protofascista que nós temos hoje no poder. Você contribuiu, tentando desconstruir a esquerda, certo? Assim como Joyce Hasselman também, Diego Roxy, Marcelo Brigadeiro, Lobão. Sendo que o Lobão acordou mais cedo, mas o Lobão é um elitista cultural, certo? O Lobão, ele é um elitista cultural, ele está do lado sempre do contra. Né? Quando a direita estava no poder, ele estava do lado da esquerda. Aí chegou a esquerda no poder, aos poucos ele foi para a direita. O Lobão, ele não é um protofascista, ele é um elitista cultural. Se existe algum fascismo nele, é um fascismo cultural. Tudo que é pobre, que é humilde, que é marginalizado, ele não gosta. A verdade é essa. Ok, gente? Então vocês que apoiaram o Bolsonaro no passado também têm culpa no cartório e devem fazer uma autocrítica em relação a isso. Ok, gente? Um grande abraço a todos aí. Compartilhem como ato de utilidade pública.